Então, e aí pessoal, vamos lá, né? Começar a nossa discussão aqui do módulo 4, tá? Módulo 4, módulo 4, módulo referente ao raio-x, né? A técnica de raio-x. Então, a gente começa aí falando do grande Röntgen, né? Cara, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Funcionando agora esse trem. Parou de funcionar. E agora? Opa, 1, 2, 3, pegou. Tá aqui. Atômica é em torno de 10 a menos 8 centímetros, né? Isso dá mais ou menos o que? Um angstrom, tá? Um angstrom é 10 metros, não é isso? 10 a menos 10 metros, tá? 10 a menos 10 metros. Bom, então 10 a menos 2 metros, então isso aqui dá 10 a menos 2 a 10 menos 10 metros, dá 10 a menos 8 a 10 a menos 2, 10 a menos 10 metros. Então, a energia associada ao comprimento de onda é o que está invertido, né? A distância interatômica é essa aqui, tá? É o entorno do comprimento de onda. E a energia associada é de 12 vezes 10 a terceira, 12 keV, né? Como é que a gente chega a esse cálculo? Vocês sabem que ômega é igual a 2π vezes a frequência linear, né? Ômega é a frequência angular. A frequência é a velocidade dividido pelo comprimento, né? A velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda, né? E aí você chega, e lembrando que H cortado é H sobre 2π, H é a constante de Planck, tá aqui, tá? Então você chega nessa energia associada a esse comprimento. Então, como o raio-x tem esse comprimento de onda da ordem da distância interatômica, né? Você precisa então de energias em torno de 10 a 100 keV. Parece muito, mas as televisões de tubo, né, de raios catódicos, tubo de raios catódicos, né? Então, em português, em inglês, que é mais conhecido, CRT, né? CRT. Então, tubos CRTs, tubos de raios catódicos, eles geram emissões da ordem de 10 a 50 kV. Então, as televisões antigamente conseguiam, as televisões de tubo, né? Conseguiam chegar a esse potencial. Os elétrons que chocavam-se contra o tubo, né? O tubo era uma coisa assim, né? Vamos ver se eu consigo desenhar. É uma coisa assim. Ele vem para cá, né? Aí essa aqui é a parte do tubo, aqui é a parte que acelerava. E aqui você tinha o eletrodo, tá? Então aqui os elétrons, aqui você colocava eletroímãs para acelerar. O elétron então defletia e se chocava, né, no anteparo da tela. E aqui emitia uma luz porque ele se chocava com um revestimento de fósforo, né? E quando um elétron bate no fósforo, excita e ele vai emitir luz. E aí você consegue ver, né, onde o elétron bateu aqui. Mas esse elétron, quando bate, ele entrega uma energia de 10 mil eletronvolts aqui. Ele é a energia que ele foi acelerado pelo campo magnético aqui, tá? Tem um B aqui no campo magnético, certo? Então ele acelera. E tem uma diferença de potencial aqui, né? Aqui tem a diferença de potencial que vai ser de 50 mil volts, 50, né? 50 kV. Tá? Corrente, né? Lembrando que é um potencial eletrostático, né? Ele vai acelerar, mas obviamente aqui tem altas tensões e as bobinas de uma televisão podem dar um choque muito, muito severo a uma pessoa, tá? Bom, então quando ele freava, ele entregava aqui ele ia dispersar essa energia em forma de radiação. E essa radiação, né? Essa radiação era emitida
em forma de raio-x, tá? Isso aqui era raio-x. Então as televisões de tubo de raio catódico eram emissores de raio-x, mas como quando você tinha os anteparos aqui, o vidro e tal, essa energia não ela tinha um alcance muito curto, né? De ordem de alguns centímetros, até no máximo 10 centímetros. Tá? Mesmo que as pessoas falem, fique 1 metro longe da televisão, 10 centímetros era o máximo. Se você colocasse uma plantinha aqui perto, essa plantinha com certeza ia sofrer tanta radiação que ela ia né, ficar fraca e ia acabar murchando, né, e morrendo. Então os tubos de raio catódico, quando a mãe dizia assim, ô menino, fica longe da televisão porque faz mal e tal, e é verdade, né, tinha emissão de raio-x. Não acontece agora, nós não temos mais tubos, né, o sistema de televisão não emite mais esses elétrons acelerados. A única coisa que pode fazer mal mesmo é a emissão de luz mesmo, a própria luz, né, a intensidade luminosa fazer mal aos olhos, a questão de você ficar muito perto e a retina ter que trabalhar muito, né? Mas fora isso, você não tem mais esse perigo da emissão de raio-x que tinha as televisões antigamente, né? Algumas chegavam até a ter proteções com filmes de chumbo, né, para evitar que o raio-x fosse prejudicial. Então, só para ter um exemplo, né, da questão do raio-x e como está tão próximo da gente, né? Lembrando que o raio-x, por que faz mal? Porque é uma radiação ionizante, no sentido que, como ele está perto do comprimento, né, da distância interatômica, ele pode excitar as ligações ao ponto de romper essas ligações. Então vai ionizar, começa a separar os átomos das moléculas. Então quando separa os átomos das moléculas, se chega no organismo vivo, você vai poder ter influência onde? Nas moléculas de DNA, nas proteínas. Então é uma radiação ionizante que pode ser prejudicial à saúde, tá? Esse é o motivo. Bom, feito esse adendo aqui, né? Agora sim vamos entender como a gente começa a processar a questão do raio-x. Então aqui você tem o que? Você tem um sistema de pontos numa rede, né? E a gente viu que se a gente ligar esses pontos de forma a formar planos, né? Que nós formamos assim, mas poderia ser assim, por exemplo, ó, uma família de planos assim, ó, aqui, né? Poderia formar uma família de planos ligando esses pontos, né? Ligando esses pontos aqui, tá? Então a gente forma uma família de planos de acordo com a simetria cristalina, tá, pessoal? De acordo com a simetria cristalina você forma uma rede de planos. Então aqui a gente fez, né? Colocou esses planos aqui, né? E lembrando que esses planos não são físicos, tá? Esses planos não são físicos, mas como você tem a simetria do cristal, quando você expande isso, né, para uma quantidade muito grande, você cria pontos de tensão, de ligação ali, né? Então, por exemplo, tem cristais que quebram justamente nesses pontos de ligação. Então, é como se esses planos, né, no sistema sólido fosse uma coisa mesmo real, né? Mas, na verdade, os sólidos estão lá por ligações eletrostáticas, né, se mantendo lá principalmente por forças eletrostáticas, tá certo? Então a gente imagina esses planos, né, e a frente de onda interagindo com esses planos, tá? Então é como se realmente, né, existissem os planos mesmo, né? A realidade é muito estranha, né? Será que, né, isso aqui, tudo né, tá aqui mesmo, mas são só as ligações, né? A luz bate no espelho, né? O espelho tem um plano ali, né? Então, o que acontece? Aqui são frentes de onda, e quando a onda interage com esses planos da rede, né? Ela sofre uma reflexão. Nós sabemos lá na teoria ondulatória, quando qualquer onda interage com algo que tenha ordem, né, que ranhuras ou fendas tenha a ordem de tamanho do comprimento de onda, essa onda vai sofrer
algo semelhante à reflexão que a gente chama de difração. Difração é como se fosse a luz sofreu um desvio, né? Então aqui na verdade essa luz sofre esse desvio, ó, tá? E esse desvio, se eu colocar várias ondas aqui, ó, né, com o mesmo comprimento, né, várias frentes com o mesmo comprimento de onda, esse desvio só vai chegar lá num sensor, lá no observador, só vai chegar no observador, né? Ele só vai conseguir ver, vamos dizer, ver, né, entre aspas, né? Ver, entre aspas, só vai conseguir ver isso, né? Com qualquer outro detector, se todas essas frentes de onda tiverem em fase, né? Ou seja, criarem interferências, né? Então estão em fase, tá? Isso aqui na verdade ela está em fase, certo? Elas chegam juntas. Então se as interferências forem construtivas, né? Construtivas. Se essas interferências forem construtivas, elas vão ser perceptíveis. Se forem fora de fase, elas começam a ficar cada vez mais fracas, até o ponto de se extinguir quando estão defasadas, né, completamente. E aí elas são destrutivas. Mas elas são completamente construtivas quando estão em fase. E para estar em fase, o caminho que elas devem percorrer deve ser um múltiplo comprimento de onda, tá? Um múltiplo do seu comprimento de onda, porque, né, eu tenho um lambda aqui, eu tenho 2 lambdas aqui, tenho 3 lambdas aqui, né, e por aí vai, tá? Então tem que ser múltiplos do seu comprimento de onda. Sendo múltiplo do seu comprimento de onda, essas interferências serão construtivas. Então este caminho aqui, ele só pode ser maior ou menor do que um múltiplo do comprimento de onda, tá? Então, quanto é esse caminho que ela vai ser diferente, né? Que vai chegar lá no olho do observador, que vai ser diferente? Tem que ser essa distância aqui, essas duas, tá? Então, ela chegou aqui e saiu aqui no mesmo ponto. Distância interplanar é D, tá? Essa distância interplanada é D. Então, isso aqui é a hipotenusa. Este ângulo aqui vai ser o ângulo de incidência da onda, né? O ângulo de incidência da onda com a superfície, não é com a normal, tá? Com a superfície. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é o próprio seno de θ, porque é o cateto oposto a esse ângulo, tá certo? Então é o seno de θ. Duas vezes ele, porque é as duas distâncias, então você chega a esta expressão, que é a famosa lei de Bragg. Essa é a lei de Bragg, certo? A lei de Bragg, tá? Que vocês podem ver lá no livro da 4ª edição lá como chama ele? Do Halliday, né? Ou lá no 4º semestre, quando vocês fizeram Física 4, mexeram com ondulatória e em algum momento, quando falaram de difração, vocês aprenderam a lei de Bragg, entendeu? Então já estava lá o início toda essa discussão. E aí a gente vai ver como a lei de Bragg é a base da teoria do raio-x, tá? Muito bem, então agora vamos imaginar que a gente tem aqueles mesmos pontos na rede, só que agora nós vamos ver numa visão ou formulação, né? Que é a formulação de von Laue. Por quê? Porque agora nós vamos sair do espaço direto para o espaço recíproco. E lembra que a gente já tinha argumentado que o espaço recíproco é a transformada de Fourier de uma coisa que é linear, que é as distâncias, né? Por uma coisa periódica, que é os pontos na rede que tem a questão da periodicidade, tá? Então, tudo aquilo que tem periodicidade, você facilita os cálculos, porque em vez de eu ter infinitas variáveis, eu vou ter uma variável só que é uma variável só que é uma frequência, uma coisa que acontece, né, repetidamente, tá certo? Então, essa que é a grande vantagem, tá? Em vez de eu andar em linha reta, eu fico né, com um comprimento infinito, eu ando num círculo, eu tenho o comprimento do círculo, né? Então, tudo que a gente trabalha
periódico, o cálculo é mais simplificado. Se vocês quiserem trabalhar na questão linear, pode também, mas vocês vão ver que o trabalho é maior, tá? Então aqui agora a gente vai passar da visão do espaço direto, que é Bragg, para o espaço recíproco, que é von Laue, tá? Então a gente tem que fazer essas considerações. Então olha só, a gente tem aqui os vetores de onda agora, ó, os vetores de onda. Lembra o que é uma onda? O que é uma onda? Ó, psi de RT, né? Que é vetor. Isso aqui tem que ser alguma coisa tipo assim, A, né? Que é a intensidade, ou qualquer coisa que está ali, né? Relacionada à onda. Aí vai ficar E, né? E de I, K, Kzinho, né? KX, KR, né? KR, escalar aqui, menos ômega t, né? Isso é como uma onda, tá? Ou aqui no nosso caso o tempo, a onda ela é estacionária, né? Ou ela não varia no tempo, então a gente só considera a parte espacial da onda. Então é psi de R, né? É igual a E de I, ômega, IKR, né? IKR. O vetor é o vetor da onda, que define a onda, tá? Que define a onda, produto escalar com a posição, né? Então aqui a gente consegue fazer a transformação, do espaço real para o espaço recíproco, tá certo? Então aqui nós temos aqui, ó, esse D agora nosso aqui, é a distância entre pontos da rede, que nada mais é também que o próprio vetor que define, né, uma rede, tá? O próprio vetor que define uma rede. Então, você tem que esse R é esse D, tá? Uma base da rede qualquer, tá certo? Vocês também tem que lembrar lá na formulação que nós, no capítulo 3, né, de redes cristalinas, no tópico, né, no módulo 3 de redes cristalinas, que um vetor R qualquer, se você deslocar ele, fazer uma translação, ele tem que tocar outros pontos da rede, sem ter variância, né, espacial. Por exemplo, se eu me deslocar, fazer uma translação horizontal, vertical, né, para cima, para baixo, essa translação eu tenho que olhar de novo o meu espaço ao redor e não ver variação nenhuma. Ah, esse ponto parece que ficou mais para lá, para cá. Não, tem que ser a mesma coisa. Então essa é uma invariância espacial, tá? Muito bem, então agora vamos ver aqui, ó, esses vetores aqui, ó, K, né, eles tocam nesse ponto da rede e sofrem um desvio. Se for mesmo os pontos forem isotrópicos, né, serem iguais e tal, né, não ser átomos diferentes, o desvio dessa onda vai para a mesma direção, né, que é a direção n', tá? Então ele entra n e sai n'. Tem o K, que é o vetor de onda da onda incidente, e K', o vetor de onda difratada, certo? Então aqui por geometria você vê que você tem um ângulo θ, né, que é o ângulo entre o vetor K e o vetor posição, né? Então isso aqui é D escalar N, né, porque N está nesse sentido, tá? E aqui é menos D escalar N', porque N' está nesse sentido e D está nesse sentido aqui, ó. D está nesse sentido, tá? Então, né, D está nesse escalar N. Logo, como K é na mesma direção de N, né? Então eu vou ter que D, né? Kzinho, tá? Que vale ao R da rede direta, tá? E o Kzinho é o vetor de onda, o que dá a direção da onda, tá? Não é da rede, o Kzão é da rede. E aí, né, infelizmente essa é a nomenclatura que está aqui no Ascroft, em outros livros pode ser diferente, para evitar confusão, mas a gente tem que saber abordar coisas que são antagônicas assim e não fazer confusão, né? A nossa cabeça tem que estar bem, mesmo que leve a confusão, o físico tem que tirar essas dúvidas, tá bom? Não ser preso a isso. Então você tem, né, que o vetor de onda
K e K', né, é dado por o número de onda, né, o K, o vetor de onda, é 2π sobre lambda, tá? Porque o K é o verso do comprimento de onda, certo? Que é o espaço recíproco. E claro que tem que ser múltiplo aqui, então, né, tem que colocar aliás, daqui, né, tem que colocar múltiplo, não, tem que colocar uma direção, tá? Tem que colocar uma direção aqui. Qual é a direção dele? O K é N e o K' é N', tá? 2π sobre lambda N'. Tá? Então tá aqui a definição. Muito bem, então D cosseno θ mais D cosseno θ' é a mesma coisa, né? Isso eu estou fazendo porque é o produto escalar aqui, né? Então, quando eu faço D com K, dá DK cosseno de θ, né? E, aliás, quando eu faço DN, né? DN dá D cosseno de θ e DN' dá D cosseno de θ'. Então, a soma disso dá esse sinal negativo, olha só, por causa disso aqui, tá? Por causa da direção. E isso aqui tem que ser um múltiplo do comprimento de onda, porque essa aqui é a condição, né, de Bragg, que é a condição para ter, a onda seja construtiva, tá? Construtiva. Senão você não vai ver a difração, não vai ver o pico de difração, porque necessariamente tem que ser construtiva, tá? Para a gente conseguir ver, né? Então aqui agora, né, a gente chega então que sendo R escalar K' 2πm, né? Por quê? Porque isso aqui é aquela condição de E de menos I K escalar R, né? Que é a condição de periodicidade, tá? Periodicidade. Essa condição de periodicidade, tá? Então, se existe essa condição de periodicidade, então E de I, né, é 2πi, né? E de 2πim, isso tem que ser também igual a 1, tá? O número mágico de Euler, né? Lembra? Né? O número mágico de Euler, tá? Então 2πim tem que ser igual a 1, certo? Lembrando que E, quando a gente chamou E de onda, né? A gente falou que E é uma onda, mas que onda é essa, professor? Que é um número natural. E de Iθ é igual a cosseno de θ mais I seno de θ, tá? Então, é uma onda, tá certo? É uma onda. Se você tem uma parte real, e a parte real que a gente percebe, né? E essa parte real é uma cossenoide, tá bom? Muito bem. Bom, agora, como a gente relacionar, ainda eu vejo que aqui a gente ainda está carregando parte da rede direta aqui nas nossas formulações. Agora vamos colocar isso tudo para a rede recíproca, tá? Então, para a rede recíproca, olha só que interessante, né? Para a rede recíproca, vamos imaginar então esses planos, né? Esses planos entre pontos, tá? Os planos entre pontos, né? Planos são planos da mediana, né? Pontos da mediana. Planos da mediana, tá? Então, os planos da mediana, vocês lembram que a gente pode construir a célula size fazendo esses planos da mediana, e ela equivale à zona de Brillouin, né? Então, ela equivale à zona de Brillouin. Então, aqui é como se fosse esses limites da zona de Brillouin, esses planos, tá certo? Então, aqui você tem, ligando um ponto a outro ponto da rede recíproca, o vetor K, né? E o módulo dele K, tá aqui, tá? Então, você tem o vetor K aqui, tá? Então, aqui a metade dessa, né, o ponto médio aqui é K sobre 2 e K sobre 2. E aqui os pontos K. Então, eu tenho um ponto K
saindo aqui desse ponto e, né, eu poderia estar chegando aqui nesse ponto e o ponto K' saindo, né, saindo desse ponto. Só que eu posso pegar o vetor, colocar, né, transladar ele perfeitamente para que ele fique nessa posição aqui. Você, quando vai trabalhar com vetores, né, você tem um vetor assim, por exemplo, você tem um para cá e outro para cá, né? Aí você quer fazer a soma deles, tudo bem, dá isso aqui, tá certo? Mas às vezes você quer mudar ele de posição aqui para saber a subtração. O que você faz? Você translada este aqui desde que, né, obedeça a lei do paralelismo, né? E aí pronto, aí você pode fazer a diferença entre esses dois aqui, tá? Então, aqui é a mesma coisa, eu pego os vetores K e K', de tal forma, olha só que interessante, este K e este K' tem que ter o mesmo módulo. Por que tem que ter o mesmo módulo? Porque nós vimos que essa é a condição para que haja a difração, né? Ou seja, é a condição para que seja construtiva essas duas ondas, o K e o K'. Então eles devem ter o mesmo módulo, que não dá zero não, pessoal. Por quê? Isso aqui é vetor, estou subtraindo o vetor, tá? Então isso aqui não dá zero. Mas tem que ter o mesmo módulo, tá? Nós vamos ver isso adiante, ó. Então eu posso dizer que K, né? Kzinho, né? Tudo Kzinho. Eu vou pôr um tracinho aqui para falar que é K minúsculo. K menos K', isso é igual ao vetor da rede recíproca K. Se eu passar K' para um lado, né? Deixa eu ver aqui. Não, se eu passar esse K para o outro lado e o K' para o outro lado, fica assim, ó. K', presta atenção, K' é igual a K pequeno, menos K'zão. Agora eu vou pegar o módulo desse e o módulo desse. Só que o módulo desse é o K, vale K também. Então K é igual a o módulo do vetor K menos K'zão. Percebe? Olha aí. Tá? Por isso que de K' virou K. Porque condição que o módulo de K seja igual ao módulo de K'. Muito importante, tá? Então eleva ao quadrado, tal, quando termina fica assim, K escalar, K'zão é igual a K ao quadrado sobre 2. Mas isso aqui é a mesma coisa de K'zão cosseno de θ, tá? Então eu posso cortar este K com este K, tá? Posso cortar este K com este K e vou ter que K grande, né? É igual a 2Kzinho cosseno de θ. Certo? É isso? Né? Então vamos lá. Ah lá. Então tem aqui, ó. Bem aqui, ó. Mesma coisa que eu fiz aqui, só que eu passei o 2 para lá, né? Passei o 2 para lá. Então eu tenho aqui 2K. Opa, mas peraí. Que seno de θ é esse? Vamos voltar lá, vamos voltar. Eu falei cosseno, porque este aqui não é θ, pessoal. Este ângulo aqui, ó, é o ângulo entre o K e o Kzinho, que é este aqui. Quer ver? Onde está? Entre K e o K, que é esse aqui, ó. E eu vou chamar ele de Φ, para não confundir com o outro lá que nós mexemos. Então, vou colocar Φ aqui. Φ. Tá? Vamos lá, Φ, né? Cosseno de Φ, que é o ângulo entre o K e o K'. Mas por que Φ e agora θ? Porque o nosso θ é este ângulo aqui, ó. É o ângulo entre o vetor e o plano, né? Lembra lá? O vetor e o plano, tá? O vetor e o plano. Isso aqui é um ângulo. Oh, Jesus!
tá? Um ângulo reto. Olha, se aqui é φ e aqui é θ, esse θ em relação ao φ vale quanto? Vamos lá? Ó, θ menos aquele ângulo reto ali, ó, π sobre 2, dá φ, né? Lembra? Né? Geometria básica e tal. Olha, aqui agora é só geometria, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar disso. Então, por quê? O soma dos ângulos internos aqui é 180, pá, e tal. Vocês já estão cansados de ouvir isso, vocês já são quase doutores em física. Então, olha só. Então, aqui, você tem o seguinte. O cosseno de θ menos π sobre 2, tá? Tem que ser igual a o cosseno de φ. Mas você sabe quem é isso aqui? É o próprio seno de θ. Duvida? Vocês duvidam? Não devia duvidar, né, pessoal? Mas para quem duvida, é cético, não acredita que a Terra é plana, né? Brincando, tá, pessoal? Gravado em vídeo, depois eu... ultimamente, se você fala uma coisinha, os outros... A Terra não é plana, só para formiguinha, tá? Para formiguinha a Terra é plana, certo? Então, para vocês aí, né? Vocês entenderam a piada, né? Para formiguinha a Terra é plana. Tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer uma Terra plana aqui. Então, a grande circunferência, né? Aí você tem aqui, o papapá, círculo. É aqui, é a parte do seno. E o adjacente é a parte do cosseno. Para este ângulo é o contrário. Este aqui é o seno, que seria o cosseno, e este aqui é o seno. Mas nota que esse aqui é 90 menos este ângulo. Tá? Então, por causa disso, o seno de θ é o cosseno de φ. Então, agora podemos ir para o outro slide. Agora fica coerente. Nota, então, que sumiu o cosseno de φ e virou seno de θ. Tá bom? Isso, então, é a mesma coisa de fazer que 2K, Kzinho, seno de θ, igual a, né, a K. E como K é πn sobre D e K é 2π lambda, tá? Ah, de onde saiu essa forma, professor? Gente, é a definição, né? Quem lembra lá de ondulatória sabe que para a onda, né? Eu tô caindo aqui. Para quem sabe que a onda tem que deixa eu só ver se está gravando, pessoal, que esses dias eu estava mexendo aqui e não estava gravando. Aí, já deu problema aqui. Né? Então, para quem mexeu com ondulatório sabe que ômega, né, o inverso, o ômega é o inverso do período, né? O ômega, né, ômega é igual a, né, 2π sobre o período, que é a frequência, né? Frequência é 1 sobre o período, tá? Por isso que ômega é 2π, né, vezes a frequência, tá bom? Tá, então o equivalente no espaço é que o K é 2π sobre lambda, certo? Assim como lambda é o comprimento total, o período é o tempo total de uma variação, tá? De uma variação. Então, só revisando lá a física 4 para vocês, tá bom? Então, isso aqui, se você substitui, você chega na condição de Bragg. Então, agora nós temos uma condição do espaço, recíproco, tá? Isso aqui é recíproco. Isso aqui é a lei de Bragg para o espaço recíproco, que é chamada da formulação de von Laue. Pronto, tá? Então agora vamos trabalhar com essa formulação. Tá aí. Agora sim a construção de Elwald. Isso é importante porque a gente tem que entender como é que funciona uma máquina de raio-x. Então, eu quero pegar um cristal e eu quero achar as difratometrias de cada plano da rede ali, né? De cada ponto da rede. Como fazer? Eu posso, por exemplo, né? Vamos lá, eu fiz um filminho aqui, só para mostrar para vocês, né? Neste filminho aqui, ó, ele está tocando. Esse aqui é a origem, tá? Então, você imagina um vetor de onda K partindo da origem, uma origem qualquer, tem que ser um ponto qualquer no ponto da rede, né? Então, se eu variar a intensidade
né, dessa onda, comprimento de onda. Se eu vario o comprimento de onda, eu vario o K, Kzinho, né? Então aqui, ó, eu tenho o que? Ó, o K', né? E nota que essa esfera, só dando pausa aqui, ó, vamos voltar lá, ó, vou pegar aqui, ó, vamos ver se eu chego nele de novo, pá, né? Então se eu aqui, né? Aqui, ó, quando a esfera toca um ponto da rede, tá vendo? Tocou um ponto da rede. Tocou um ponto da rede, eu uno o K já está no centro da circunferência, tá? Eu uno esse ponto com o centro da circunferência, eu tenho o K', tá certo? Essa é a construção. Então, um modo de interpretar as difrações. E a distância entre dois pontos é o vetor um dos vetores da rede. Lembra que o vetor da rede pode ser esse com este, pode ser esse com esse, pode ser esse com esse outro ponto. O K depende do... Lembrando que K, né, é igual a N1B1 mais N2B2, né, mais N3B3. O B1, B2 B3 é a base da rede, ela dá a forma da rede, tá? Então, são os vetores diretores. Aqui seria, por exemplo, um B1 e um B2 aqui, né, no plano, né? Um B1 e B2. Esses N são números inteiros que eu consigo correr todos os pontos da rede e ficar invariante, tá? Então aqui, daqui até aqui é um K. Para esse vetor nessa direção e com essa intensidade, tá certo? É a mesma construção que nós vimos lá no Von Laue, tá certo? Então, vamos continuar o filme aqui. O filme aí, vamos lá. Então, quer dizer, eu vario aqui o vetor, eu vario essa esfera ou a circunferência de Ewald, tá? E aí vocês veem que o ponto que a esfera toca, que no caso só tocou esse ponto. Ó. Agora eu aumento a intensidade, vou tocar outros pontos, ó. Aqui vai tocar, vamos lá, parou, aí toquei. Vamos, amigo. Pronto, toquei um ponto aqui, ó. Opa, toquei um ponto, esse aqui não tocou não, esse aqui tá aqui certinho, né? Vamos ver? Agora tocou 2 pontos aqui, então eu posso escolher esse, poder escolher aquele outro ali também, tá? Vamos ao outro ponto, ó. Vamos lá, aumentou a intensidade, vou tocar esse ponto e esse ponto aqui, 3 pontos, ó. Tá? Então aqui eu posso ter 3, para essa intensidade de K, eu teria que ter 3 picos de difração, porque eu atingi 3 pontos ali, para essa intensidade, tá vendo? Então aqui eu tenho 3 picos de difração para esses pontos. 1, 2, 3. Certo? Para essa intensidade de K, nessa direção, eu atingiria esses 3 pontos e teria 3 picos. Agora a gente pode fazer outra coisa. Nós podemos, em vez de mudar a intensidade de K, mudar a direção de K. Vamos lá mudar só a direção de K, tá? Então aqui a intensidade, eu poderia variar só a intensidade. Eu posso agora variar só a direção, tá certo? Como é que a gente faz isso, né? Eu mantenho minha fonte com a mesma comprimento de onda e giro o cristal, né? Na verdade não estou girando o meu laboratório, é mais fácil girar o cristal do que girar o laboratório. Então giro o cristal, é como se eu estivesse girando toda essa rede aqui, tá? Então agora eu atingo outros pontos, tá vendo? Ah, professor, o que é mais fácil? Então, é mudar o comprimento de onda ou mudar a orientação do cristal? Mudar o comprimento de onda no equipamento, tudo bem, você poderia ter uma situação que você varia, mas lembre-se que o comprimento está muito bem casado com muito pequeno, né? Aí você poderia, com um comprimento muito pequeno, você vê até estruturas menores, tá certo? Mas a energia tem que ser maior. Nós vimos lá que a energia é entre 10 a 100 kV. Você precisaria de aceleradores muito mais potentes. E você tem, né? Aqui no Brasil você tem o Sirius agora, né? Que são aceleradores de elétrons. Mas você tem também o Louis Synchrotron, né? O Louis Synchrotron lá, o laboratório Louis Synchrotron. O LNLS é também um acelerador
de feixe de raio-x de altíssima energia para ver detalhes menores, tá certo? Então você pode fazer isso. Mas para um sistema econômico, viável, laboratório, você fixa o comprimento de onda e o que você vai mexer é sua rede, né? O seu cristal que vai alterar. Então aí você gira ele. Aí eu alcancei o que? Um ponto, né? Tem um ponto dentro na linha da esfera, não é que está dentro da esfera, na linha da esfera, alcançado, e eu tenho a difração desse ponto. Giro, à medida que eu giro a esfera, eu posso alcançar, né, outros pontos na rede. Cada ponto que eu alcançar vai ter uma difração, tá? Com uma direção, a intensidade lá no difratograma vai depender do número de pontos que eu alcanço à medida que eu vou girando, né, que estão naquele mesmo ângulo, tá certo? E então é possível usar a difratometria, você apenas alterando o cristal. Aí você tem vários métodos, você pode girar o cristal. Girar o cristal você não alcança todos os pontos, porque ele só gira num plano, né? Você teria que girar em todos os planos. Você pode quebrar o cristal, fazer ele em fragmentos, né? Porque aí os raios vão atingir todas as orientações que o cristal tem ali, vai ter a difratometria, vai colocar todos os pontos ali que vão identificar os planos da rede, os pontos da rede, tá? Então são métodos de instrumentais, laboratório, né? Você pode fazer raio-x em material monocristalino, né? Só girando, você vai explorar só aquele plano de difração, tá certo? Então, esses são métodos experimentais para você obter o difratograma, tá? Muito bem, então, agora é o seguinte, lembra que a gente trabalhou com o ângulo θ, né? E tinha um fizinho lá e a gente trabalhou com um fizinho, esse fizinho assim, né? Agora vamos trabalhar com fisão, tá? Agora vamos trabalhar com fisão. Lembrando que queria apagar aqui, não, apagou. Então, lembrando que esse símbolo aqui tem um φ e existe o uma variação do φ, né? Então, lá no laboratório, uma coisa muito importante é você ter o ângulo de difração. O ângulo de difração é o ângulo que K faz com K'. Nós trabalhamos com o ângulo entre o K e o plano, trabalhamos com K e o K'. Vocês lembram que o ângulo entre o plano e o K era o θ, né? Então, agora aqui nós vamos fazer que esse ângulo aqui, ó, entre o K e o K' seja o ângulo de espalhamento. Então aqui nós temos que θ, na verdade, vai ser a metade do... tá aqui, ó, né? Metade, né? Só olhando aqui para a figura a gente vê. Então naquela equação que nós tínhamos lá do K igual 2Kzinho seno de θ, vamos substituir por K é igual 2Kzinho seno de meio do ângulo de espalhamento. Este ângulo é o ângulo que o raio-x, né, fornece para a gente. Vocês lembram lá? Tem um difratograma tem uma coisa que chama 2θ. Né? Tem um espectro em que a parte do eixo o eixo x, né, é o 2θ, tá? O difratograma é uma coisa assim. Então ele tem era para ser um difratograma teórico, era para ser uma coisa assim, ó, linhas assim, tá? Mas na prática os picos são parecidos com gaussianas, assim, ó, uma coisa assim, tá? Onde o centro dessas gaussianas seriam os pontos de difração, tá certo? Então isso aqui é mais ou menos um difratograma. Tem difratograma também de pontinhos, né? Que fica uma coisa assim, ó, né? Um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, né? Aí espalha para cá o difratograma. E esse aqui é a tradução, né? Em forma de espectro, né? Do difratograma, tá? Que é esses pontos espalhados assim, né? Formam padrões, tá? Tem um padrão de difração, tá certo? Forma um padrão. Bom, e essa equação, a gente até pode chamar de fórmula, né? Essa equação é a equação fundamental
da difratometria de raio-x, porque com ela você consegue obter o K, né? E você tem um ângulo, tá? Você tem um K e tem um ângulo. O K, ele traz as informações da simetria da rede, lembra? Porque o vetor K é N1, né? Vamos colocar na forma mais compacta, né? Que o vetor K, né? O vetor K, Kzão, tá? Kzão. Aqui é Kzão, tá, pessoal? Kzão. Eu falei que o Kzinho bota um tracinho, né? Não, Kzão. Então, Kzão é igual a somatória de I, né? De NI, VI. VI chapéu, tá? Igual 1 até 3, né? Ô, bicho, sai. Igual 1 até 3. Então, isso aqui é o vetor. Se eu obter o K, eu obtenho as bases da estrutura. Então, é muito importante, eu consigo resolver com eu consigo resolver com os meu difratograma, né, de acordo com as posições de difração, eu consigo resolver, saber qual estrutura é. Então, o raio-x consegue fornecer informações e dizer que tipo de estrutura é. Tá? Então, o fator de estrutura é outro parâmetro importante. Por quê? Você consegue predizer para alguns materiais, né, qual o tipo de estrutura, não que ele dê com certeza absoluta, né, qual é o tipo de estrutura, mas por exclusão você consegue definir o tipo de estrutura, tá? Então ele seria o quê? A somatória a somatória dos produtos escalar, né, do exponencial do produto escalar entre K e a base, os vetores base de uma estrutura desconhecida, né? De uma estrutura desconhecida, mas que você pode supor, né? Colocar aqui, vamos supor que ela é cúbica, então você sabe quais são os vetores base de uma rede cúbica, né? O D1 da rede cúbica, 0, né? O D2 para uma rede cúbica é A sobre 2, né? X mais Y mais Z, né? Isso aqui reconstrói toda, né? Isso aqui reconstrói toda os pontos de uma rede cúbica, né? Nós vamos ver isso aqui para frente, ó. Aqui, ó, né? Então aqui no caso, ó, uma rede cúbica de corpo centrado, tá? Corpo centrado. Então ele tem os pontos nas faces, no centro. E se eu pegar este vetor aqui, ó, o vetor que liga, que é a origem, né? Então eu vou pegar esse vetor aqui, ó, o vetor daqui até o centro lá, tá? Esse vetor aqui, né? Vamos considerar que aqui seja x positivo, x, aqui seja z e aqui seja y, tá? Y, tá? Considerando que aqui está o sistema. Bom, pessoal, aqui vocês vão ver uma alteração aqui do áudio aqui, porque os últimos 3 minutos do vídeo que eu estava gravando, algum problema deu no YouTube, quando eu estava mandando, e perdeu os últimos 3 minutinhos da aula, tá? Então, estou completando aqui os 3 minutinhos, só que as anotações já tinham feito e eu gravei, tá? Então, as anotações já estão feitas aqui. Então, só para terminar essa explicação aqui, então a gente tem, né, aqui está a base, né, do sistema do corpo centrado, né? Então a gente tem 2 vetores aqui, um é o próprio vetor identidade, né, que é o da origem, só retomando, e aqui um vetor que liga o centro do corpo centrado aqui, né? Então olha só, esse vetor ele reproduz, se eu transladar ele em todos os pontos aqui, ele reproduz toda a rede, tá? Então é o vetor que dá a simetria
desse sistema BCC. Então aqui, ó, você agora substitui a somatória, né? Tem dois vetores, então o J vai de 1 a 2, aqui dá 1, né? Porque E elevado a 0 é 1, e aqui a exponencial de K, produto escalar com esse D2, mas o K eu tenho que colocar nas coordenadas cartesianas, né? Lembrando que o K é dado nas coordenadas dos vetores da base da rede recíproca. Aí você tem que só passar, lembrar, né, que o A1, B1, né, os vetores, quando você quer fazer uma mudança de base, né, nós fizemos lá, mostramos nos capítulos anteriores aí, que você só precisa dividir lá pelo volume da célula e os vetores, os outros vetores, direção perpendicular aos outros vetores base, né? Bom, então esse aqui é para o sistema corpo centrado. Quando eu aplico então aqui o produto escalar de K com o D2, tá? Eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 mais E elevado a π, N1 mais N2 mais N3, tá? Bom, E elevado a π, e π é menos 1, tá? Lembrando que a identidade lembrando a identidade de Euler, né? Então, e, claro, né, ele está multiplicado aqui por, deixa eu pôr um cursorzinho melhor aqui, né? E está identificado aqui por E e π, N1, N2, N3, né? Como E de A vezes B é a mesma coisa de E de A elevado a B, né? Então, se eu resolvo aqui o primeiro, que é E de π, né? Que dá menos 1, então tá aqui, ó, E menos 1, vou multiplicar por N1 mais N2 mais N3, tá? Certo? Então, é isso. Só um trem aqui voando. Então, é isso aí, certo? Bom, certo. Então fica 1 mais menos 1 elevado a N1, N2, N3. Claro, como é menos aqui, se a soma aqui der par, isso dá qualquer número negativo elevado a um expoente par, ele fica positivo, certo? Então aqui dá 1 mais 1 dá 2. Se isso aqui der ímpar, né, o sinal menos prevalece, dá 0, é ímpar. Então o 0 aqui está ao contrário aqui, né? Os branquinhos na verdade são deixa eu ver, os branquinhos na verdade são ímpares, tá? Que são os zeros. O que acontece aqui é que quando você vê a deflexão, você só vai ver os pontinhos pretos, né? Que vai ser identificado pelo fator geométrico de estrutura, tá? Então, isso aqui comporta como se fosse um sistema cúbico simples. Se você tirar os pontinhos brancos, é como se fosse um sistema cúbico simples com a distância entre os pontos com o parâmetro da rede A, tá? Então, nesse aspecto, o fator geométrico de estrutura vê apenas uma estrutura cúbica simples, certo? Agora vamos ali quando é face centrada. Quando é tipo diamante, essa é mais complicada, porque vocês lembram que na rede hexagonal, ela não é uma rede de Bravais. Por quê? Porque quando você sai de um ponto para o outro ponto, ela não reproduz exatamente o que você está vendo, né? Não fica invariante o que você está vendo. Por exemplo, ó, nesse ponto aqui, você vê que tem duas ligações saindo aqui para trás e uma saindo para frente. Se eu sair desse ponto para outro ponto, né, segundo o sistema de Bravais, não podia ter invariância. Eu tenho que ver a mesma coisa, só que aqui não, aqui inverte, ó, tá vendo que sai uma ligação para trás e duas para frente. Então esses pontos aqui não são invariantes por translação. Então isso aqui não é um sistema, né, uma rede Bravais, mas é uma rede periódica, tá? Porque se eu pegar aqui, pegar esses dois pontos e colocar dentro de um losango aqui, eu posso reproduzir esse losango, né, translado, né, para qualquer direção aqui, vocês vão ver que reproduz esses dois pontos.
Mas cada ponta aqui é como se fosse uma sub-rede, tá? Como se fosse uma sub-rede. Por isso que é um sistema periódico, tem uma base, mas não é um sistema de Bravais. Mesmo caso, é um sistema cúbico tipo diamante. É um FCC, mas não é uma rede Bravais, justamente porque tem dois pontos dentro dessa célula unitária que são distintos, né? Não tem variância translacional, igual teria que ter na rede Bravais. Lembrando que a rede Bravais, as células não podem se sobrepor, você tem que, né, colocar uma do lado da outra e manter a simetria, tá certo? Bom, então, nesse caso aqui da FCC, a gente já tem esses vetores base da FCC, tá aqui, ó, né, do tipo diamante, né? E aí, o K, então, eu tenho que passar essa base aqui para XYZ. Ali já está aqui, ó, B, né, B1, B2, B3 já tá transformada na orientação do sistema retangular, tá? E aí eu posso agora multiplicar o K por D1, que aqui é a identidade, né, e por D2. Esses dois aqui, eles reproduzem toda a rede FCC tipo diamante, tá? Esse aqui da rede direta, esse aqui da rede recíproca. Então, quando eu faço essa multiplicação, dá 1, né? Eu vou fazer a somatória, né? O primeiro dá 0, então dá 1 mais E elevado a I sobre 2, N1 mais N2 mais N3, certo? N1 mais N2 mais N3. E aí, como aparece esse 2 aqui, o que acontece? Se for ímpar, por exemplo, 3π sub 2, π sub 2, 5π sub 2, isso aqui vai dar E de π sub 2 multiplicado por um número inteiro, né? Isso aqui é o quociente de π sub 2 mais 1 seno de π sub 2. Isso aqui vai dar mais ou menos I, dependendo do valor de M aqui, tá? Então, quando é ímpar, aqui vai dar 1 mais ou menos I, certo? Agora, para par e ímpar, depende, ó, porque como tem esse 2 embaixo, cada vez que ele for duas vezes algum número aqui, esse 2 corta com esse 2 e fica o mesmo sistema que estava anterior lá, E de π. E de π que dá menos 1, né? Então, isso aqui, ó, tem que ser duas vezes um número par para que dê 2, tá? Duas vezes o número par é o quê? Eu pego o par aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então dá 4, 8, 12, 16, 20. Isso é duas vezes par, né? E quando dá isso aqui dá 1 mais 1, que dá 2, como é o caso anterior, tá? Agora, quando é duas vezes ímpar, ou seja, duas vezes multiplicar por um número ímpar, lembra que esse 2 aqui vai cortar com esse 2 aqui de baixo, né? Então, vamos lá, 1, 3, 5, 7, 9, né? Duas vezes ímpar dele é 2, 6, 10, 14, tá? Então, se der duas vezes ímpar, que é isso aqui, vai dar 0, que é o mesmo caso anterior, né? E agora interessante é porque na deflexão, quando a gente vê quando a gente for ver as linhas, né, de difração, vai ter uma bem intensa, que é dos pontos, né, dos pontos que são que vão dar construtivo, uma menos intensa, que é dos pontos ímpares, né, puramente ímpares, e uma nula, que é as duas vezes ímpares, né, que a gente não vai ver as difrações, né, segundo o fator geométrico de estrutura, tá, que a gente não conseguiria enxergar. Então, olha só que interessante. Você vê, na verdade, né, aparece uma rede de mais intensas, que como se fosse uma FCC pura, sem ser de diamante, tá? E aparece lá uma mais fraca, que como se fosse uma cúbica pura, tá? Aqui eu não tenho a figura aqui, mas lá no Ascrop vocês podem ver, né, a distinção entre as bolinhas pretas, cinzas e brancas, tá? E aí então seria como se fosse um misto de duas redes também, né, uma com a outra. Então é um jeito de investigar e tentar deduzir, né, como eu falei para vocês desconhecem vocês desconhecem a estrutura, mas vocês vão por tentativa, né, eliminando as possibilidades para falar, não, eu sei qual é a estrutura que está aqui, né?
Você tem as bases, verifica o que aparece né, na difração, e aí você consegue concluir qual é o tipo de estrutura que está sendo medida. Nós vamos ver isso muito claramente no exercício que a gente vai dar, né, para vocês, tá bom? Aí por fim, então, a difração do sistema poliatômico. Qual que é a diferença? No poliatômico, aqui é o cristal de NaCl, então no poliatômico eu tenho que colocar um fator de forma que está embutido nele o átomo, né, que está naquele ponto no ponto da rede, no sítio da rede, tá? Então, por que isso? Porque a distinção do átomo vai como se fosse uma outra rede, né, cristalina. Se eu, aqui, por exemplo, o NaCl, uma outra rede intercalada, né? Por exemplo, o NaCl, se eu aumentasse esse cubo para as outras dimensões aqui, né, para cima, para baixo, esquerda e direita, né, umas 2 ou 3 células a mais, vocês viriam o quê? Viriam o sódio aqui formando uma rede cúbica pura, e o cloro também formando uma rede cúbica pura, só que um intercalando o outro, como se fosse duas redes cúbicas, uma dentro da outra, tá? Uma sobrepondo a outra, tá certo? Então, para cada átomo diferente ou molécula diferente que for, né, vai ter uma deflexão própria desses átomos, tá? Então, por isso que tem que ter esse fator aqui que vai estar associado às posições. Lembrando que essa somatória aqui é para cada vetor DJ da rede, né? Cada vetor DJ da rede. Então, para cada vetor onde tem um átomo desse, você tem um fator de forma atômica, tá? E o fator de forma atômica, você fazendo uma transformada de Fourier para tirar o valor dela aqui, ó, E de KR, né? Tem que ser dependendo da posição, tá? Mas aqui você tem o peso aqui do coeficiente do Fourier. Você vai colocar a densidade eletrônica, né? A densidade eletrônica daquele sítio onde está o átomo ali, né? E aí você divide pela carga, porque você tem que normalizar essa função, né? Ela tem que ser normalizada. Bom, pessoal, então é isso. Tá? Desculpa que, olha, eu estou apanhando muito desse negócio aqui. Sexta-feira eu fui gravar e deu problema. Sábado fui gravar, deu problema. Domingo de manhã gravei, deu problema, porque eu fiquei esperando a conversão do vídeo, né? E quando eu vi, ficou faltando os 3 últimos minutos, tá? Então, vou postar hoje, eu acho, né? E aí a gente vai discutindo durante a semana esse material, tá bom? Desculpa aí as semanas aí que falhou, porque eu estava com outras incumbências aí também, de acadêmica, né? Estava meio complicado, tá? E aí a gente quero que vocês dão uma olhada aí, vão fazendo questionamento, pergunta, tá? Pode perguntar, porque a gente comeu bola aí, vocês falam, ó, professor, eu acho que é assim, assado, tá? E a gente vai corrigindo aí o que tiver faltando aí. Certo? E é isso, pessoal. Então, não gravou nada. Tô gravando tudo. Olha, tá difícil. Gravou tudo baixinho porque eu esqueci o microfone. Então tá bom, pessoal, é isso. Falou.